Quantas adaptações fazemos na nossa rotina e nem mesmo percebemos? Usar uma palmilha, usar um colete, óculos, colocar uma escada para pegar um objeto que está mais alto. Realizamos mudanças o tempo todo na nossa forma de movimentar, na nossa forma de comportar, que nem mesmo conscientizamos. E como é que nós podemos usar essas adaptações para a vida ser mais poderosa, com mais qualidade? Olá, eu sou Letícia Monclaro, eu sou fisioterapeuta pós-graduada em Fisiologia do Exercício e agora eu ainda estou sendo pós-graduanda de Psicologia do Esporte e Psicologia da Educação e do Aprendizado. Então essa introdução vai ganhar aí alguns predicados a mais com o tempo. E no episódio de hoje eu quero te mostrar como que a arte da vida é adaptar-se. Eu preciso ser muito sincera com você para poder começar esse episódio falando que esse é um episódio de tomar responsabilidades para si e entender que esse momento aqui eu não estou falando com nenhuma criança. Todo o meu público, ele é um público adulto, idoso, então eu estou falando com pessoas conscientes e já com algum nível de maturidade para poder se responsabilizar por ver que suas dificuldades não o condenam a destino algum. Então, todos nós apresentamos, mesmo que de um grau maior ou menor, alguma deficiência, alguma disfunção, alguma inabilidade. E é através do treinamento que a gente consegue modificar essa realidade. Então esse treinamento ele pode ser literalmente um treinamento físico, um treinamento psicológico, como a gente discutiu nos últimos episódios, ou ele pode ser apenas adaptações. E o que são adaptações? Adaptações são características ou comportamentos naturais e ou evoluídos que tornam um organismo capacitado a sobreviver e fazê-lo com qualidade. Então, tirando um pouco da definição teórica da biologia, a gente tem adaptações como a arte de você dar um jeitinho para a sua vida ficar mais fácil, para você estar mais perto dos seus objetivos, perto dos seus sonhos, conseguir gastar menos energia para fazer isso tudo e sem perder a qualidade. É o famoso jeitinho brasileiro. E não tem nada mais eficiente do que um brasileiro tentando adaptar algo à sua rotina, por isso que a gente ri tanto de memes na internet, assim, de peripécias que o ser humano faz, principalmente o brasileiro, para conseguir essa tal sobrevivência. Mas o nosso corpo, ele faz isso fisiologicamente falando. Então, quando eu estou falando aí dos atletas da escalada, do montanhismo, que passam a frequentar ambientes montanhosos, onde a gente tem a menor concentração de oxigênio no ar devido à altitude, a gente está falando de uma aclimatação que tem o seu período para acontecer, tem a sua forma, a sua estratégia de ser feita. E para que isso aconteça da melhor forma, é necessário estar com profissionais e pessoas que tenham esse conhecimento, né, para poder ser um processo menos custoso e realmente não ter nenhuma sequela depois. Esse processo ele pode ser feito de uma maneira bem natural também, quando a gente está falando de poucas altitudes, né? Assim, quando você às vezes está no Rio e sobe para Teresópolis, que é a região serrana do estado do Rio de Janeiro, ou então quando você passa de Resende para Itamonte, Itatiaia. Então você vai ter uma adaptação natural ao ganho de altitude que não necessariamente cria, né, ali todo aquele procedimento de aclimatação que alguns atletas usam quando a gente fala de alta montanha, mais de 5.000 metros e tudo mais. Outro processo fisiológico, e esse eu posso falar com muita propriedade, é quando a gente passa a usar outros sentidos do corpo para compensar um sentido nosso que é mais ineficiente. E ok, que eu tenho essa compensação desde criança, mas eu te garanto que com o envelhecimento você também vai ter que aprender a usar mais de outros sentidos para compensar algum que o processo de envelhecimento vai começar a modificar no seu corpo. Seja uma miopia,
seja uma perda auditiva leve, a gente sempre cria adaptações. Contudo, quando a gente começa a ter miopia, a gente logo inclina a cabeça para frente para poder ler melhor, aperta os olhos. Quando a gente começa a ter uma perda auditiva, a gente passa a inclinar a cabeça em direção ao ouvido que escuta melhor e também a projetar a cabeça para frente. Então, até posturalmente, a gente começa a adaptar o nosso corpo para a nossa deficiência de algum dos nossos sentidos, uma deficiência visual, uma deficiência auditiva. E um dos outros sentidos que a gente mais utiliza para compensação é o próprio tato. Por exemplo, eu já comentei aqui no podcast que quando eu vou escalar, eu uso o som da sapatilha para poder saber se eu coloquei o pé na garra certa. Mas eu também consigo já começar a desenvolver, e aí eu estou em processo, o sentir a garra certa. Como que é a sensação do meu pé numa garra bem pequenininha, mas que eu sei que fica. Ou então numa garra maior. E aí eu começo a somar tanto a audição quanto o tato. Uma outra forma que eu também uso muito o tato é quando eu tô com um bastão de caminhada, que também é uma forma de adaptação para a prática do esporte, para poder descer das trilhas onde eu perco a noção de profundidade dos degraus. Então eu coloco o bastão de caminhada à frente e aí eu sei pelo tato do tanto que eu desci o bastão, o quanto que eu tenho que descer a perna. Falando assim, parece um processo ultra rebuscado, que gasta muita energia, mas ele acontece de forma automática no nosso cérebro, porque o nosso cérebro ele é voraz por buscar formas de economia de energia. Então agora eu queria que você se auto-observasse e percebesse quais processos do seu corpo você tem dificuldade. Eu tenho dificuldade de ir no banheiro para evacuar, eu tenho dificuldade de levantar o braço acima da cabeça, eu tô com dificuldade de subir escada, eu tô com dificuldade de ficar sentado muitas horas sem sentir dor na cervical e na lombar. E quais adaptações você pode fazer para melhorar essa sua dificuldade, essa sua disfunção? E quem você pode procurar para te ajudar nesse processo? Porque às vezes a gente consegue perceber onde está ali a nossa deficiência, vamos botar assim, a nossa perda, mas a gente não consegue definir formas de resolver a situação ou de adaptar a situação, melhor dizendo. Sendo assim, estamos à disposição. Nós fisioterapeutas somos os craques da adaptação, já que a nossa profissão vem muito disso, né? Da adaptação do ser à sua nova realidade e das suas novas capacidades, trazendo sempre função. E para fechar essa questão fisiológica, a gente passa para um âmbito um pouco mais anatômico. Quando eu falo de adaptações anatômicas, eu posso estar falando do óculos, por exemplo, ou das lentes de contato, onde eu tenho um mecanismo externo, né, uma tecnologia, que está me ajudando a executar melhor o enxergar, que está corrigindo total ou parcialmente a minha deficiência. E aí a gente tem os óculos que demandam algum cuidado, que demandam periodicamente você ir ao oftalmologista, você fazer um novo óculos, porque a armação desgastou, o rosto cresceu, você mudou a necessidade, então você está agora mais tempo no computador e aí está forçando um pouco mais a visão, então é bom ter um óculos ali para leitura. Assim como o próprio bastão de caminhada que eu falei antes, né? Que devido à minha deficiência visual, eu começo a utilizá-lo para me ajudar sensorialmente e até mesmo no equilíbrio. Como eu tenho nistagmo, fatalmente o meu equilíbrio ele é prejudicado, então eu passo a utilizar o bastão de caminhada para esse suporte. Contudo, esse bastão de caminhada pode ser utilizado em outros momentos, para idosos que estão com dificuldade no caminhar, até mesmo para pessoas jovens que sofreram algum tipo de acidente ou algum tipo de lesão, e assim você tem um suporte a mais até poder desmamar, entre aspas, desse suporte, ou então realmente aprender a usá-lo a seu favor. E agora a gente chega na cereja do bolo, do componente que eu queria muito tratar nesse podcast e que acaba regendo todos os outros, o comportamental. Por quê? Se mesmo eu entendendo que eu tenho uma dificuldade visual ou que eu tô com uma dor na lombar
e eu vejo que eu posso adaptar a minha cadeira de trabalho. Eu compro a cadeira de trabalho ergonômica indicada pelo fisioterapeuta que fez a avaliação ergonômica na minha casa, na minha mesa, na minha estação de trabalho e me ajudou a desenvolver a adaptação necessária para o meu corpo. E eu escolho não trabalhar nesse local adaptado e ir trabalhar sentado no banquinho da mesa da cozinha. Você comportamentalmente está se sabotando e escolhendo contra a adaptação que vai te tornar um organismo mais capaz de executar as suas tarefas de sobrevivência e suas tarefas também prazerosas. Então, você pode ter entendido a dificuldade, você pode ter percebido a forma que você pode adaptá-la e você pode já ter até adquirido os meios de adaptação, mas escolher não usá-los. Mas escolher não permanecer no processo de adaptação. Porque outra palavra que a gente pode usar ao invés de adaptação é a tal da mudança. E o principal componente da mudança é o querer. Então, se você não tem algo que te motive a fazer a adaptação, você não vai querer que ela aconteça, você não vai ter persistência no processo. E o que é esse querer, essa motivação? São os ganhos que determinada atitude te gera. Então, por exemplo, quando eu tenho uma dor na coluna, uma dor na cervical, que me gera dor de cabeça, e ao ter dor de cabeça, as pessoas ao meu redor cuidam de mim, e quando eu não tenho essa dor de cabeça, eu não me sinto cuidado, eu começo a entender que ter dor de cabeça é bom e que eu posso usar isso a meu favor. Isso, é óbvio, não diminui em nada o quadro. Isso não reduz a disfunção postural, isso não reduz a dor. Porém, é um reforçador para que eu não busque adaptações, para que eu não busque tratamento, para que eu não busque ferramentas. A partir do momento quando eu não tenho mais um reforçador positivo de determinada tarefa nociva que eu faço para mim, aí eu busco a mudança. Aí entra o querer e a motivação. Outra coisa que o comportamento acaba às vezes por nos sabotar é quando, apesar da gente não ter ganhos positivos necessariamente ali no primeiro momento, a gente acaba dentro do negativo reforçando crenças interiores e reforçando hábitos. Sabe o famoso, o hábito do cachimbo deixa a boca torta? Exatamente. Quando a gente não conscientiza, a gente não modifica. Sendo assim, sou terminantemente contra dietas. Acho que a gente tem que se reeducar alimentarmente de uma forma gradual, até porque a gente não sustenta grandes revoluções por muito tempo. Da mesma forma, a gente tem que começar a observar o nosso social, e aí na primeira temporada a gente falou muito sobre essa tríade da saúde que envolve o comportamental, então mais uma indicação. E também a gente precisa observar a nossa rotina, onde a nossa rotina está nos levando e quais adaptações, voltando à palavra mestre desse episódio, a gente pode fazer para que essa rotina seja mais fácil, para que essa rotina nos dê feedbacks positivos e assim a mudança de comportamento em prol de uma vida mais saudável seja mais fácil, seja mais tranquila, seja uma evolução não tão agressiva ao nosso organismo. Aqui eu também quero salientar uma questão que eu acho que vale ouro, mas a gente precisa ter um pouco de cuidado para abordar ela, e mais uma vez eu reforço, eu tô falando aqui com adultos. Muitas vezes a gente pode ter uma dor, uma lesão, uma questão postural, onde não tem só apenas uma solução e uma adaptação, mas existe uma adaptação aparentemente mais fácil e mais rápida, e outra que te demanda tempo e um processo, mas ela é mais duradoura, menos agressiva e mais saudável. E é aí a hora onde dá trabalho viver e é onde dá trabalho se responsabilizar. E aí eu vou contar uma historinha pra vocês, óbvio, tô mudando aqui todos os dados pra ninguém reconhecer.
Eu atendi um senhor que ele sentia dores na coluna desde os 20 anos, desde que ele entrou para o exército. E aí esse senhor, ele já fazia tratamento com outro fisioterapeuta dentro da medicina chinesa, ele também fazia tratamento com homeopatia, tudo em busca de aliviar a sua dor na cervical, que dava dores alucinantes para ele. Nesse sentido, ele foi em um neurocirurgião que também tinha falado sobre a possibilidade de uma cirurgia, mas que era interessante que ele tentasse outras estratégias antes da cirurgia. Sendo assim, ele fez uma sessão de medicina chinesa, foi no homeopata, comprou os remédios, as substâncias indicadas e começou a fazer o Pilates. Dessa forma, ele não se manteve em nenhuma das adaptações que ele estava já buscando, né? Ele fez 2 aulas de Pilates, ele fez uma consulta com a medicina chinesa e tomou durante 10 dias a homeopatia. Sendo assim, ele buscou, ele entendeu a disfunção, ele entendeu a adaptação, foi-lhe explicado todo o processo, mas por N motivos, e aí a gente, enfim, né, tem que se aprofundar mais na psicologia do que necessariamente na fisioterapia e tudo mais, e que não é muito aqui a proposta, ele não conseguiu suportar o processo. Sem levar em conta que aos seus 70 anos, ele levou 50 anos reforçando o padrão postural, reforçando a lesão, o mecanismo de tensão, o ciclo dor, tensão, dor. E aí ele quer a receita mais rápida, o que aparece que é mais rápido. Então, se eu operar e alinhar e botar parafuso e depois fechar, eu vou estar bem, eu vou estar novo. E não é assim que a conta fecha. Muitas vezes as cirurgias são benéficas, elas trazem as pessoas de volta à qualidade de vida. Sim, existem casos, mas cada vez esses casos são mais raros devido ao aumento das tecnologias e recursos fisioterapêuticos. Por isso, por mais que o processo fisioterapêutico muitas vezes ele seja mais longo e te exija ter uma maior capacidade de suportar a dor e de suportar a frustração, principalmente, muito mais do que a dor, é mais duradouro, é menos agressivo. E de toda forma, gente, não se iludam. Após cirurgia, sempre há fisioterapia, porque o período de reforço, houve mudança nas estruturas, houve mudança na pele, pelo próprio corte, pela própria cicatriz. Tudo isso interfere no funcionamento do nosso corpo. Então, para voltar a ter função, acaba voltando para a fisioterapia. Então, aqui um conselho que, infelizmente, esse paciente não seguiu de todos os profissionais envolvidos e até do cirurgião, porque ele teve que achar outro cirurgião que o operasse, e aí a gente não vai entrar aqui em questões éticas, acabou que a dor persistiu mesmo após a cirurgia, ele não conseguiu a tal qualidade que ele queria, só que agora a gente tinha mais um agravante, que é toda a restrição tecidual perto de tecido nervoso, numa área extremamente delicada, e aí as adaptações começam a ficar cada vez mais complexas e o processo todo ele se complica muito mais. Então é sempre importante você não buscar a solução mais fácil, mas sim a solução mais duradoura, que seja mais fisiológica e menos agressiva. Existe sim um momento certo para as soluções drásticas, mas essas têm que ser bem analisadas e multi-questionadas para poder serem tomadas, porque depois de feitas certas atitudes na nossa vida, não tem o botão de replay. Mas e aí, Letícia? Esses exemplos estão muito distantes da minha realidade. Eu sou uma pessoa que só sente uma dorzinha aqui, outra ali, e quando eu faço muito esforço físico. Eu sou uma pessoa que até que me alimento bem e tudo mais. Não tenho vícios. Que adaptação que eu posso fazer na minha vida? Eu acho que quando a gente está muito na superfície, a gente não vê nenhum problema nas nossas condutas. A gente precisa sair do supereu, do nosso
espelho idealizado, né? Que para psicanálise tem o nome de narcisismo. E aí aqui eu entrei num termo técnico que muitas vezes é distorcido, mas é aquela coisa do estar apaixonado por si mesmo e não ver problema em si, e não ver problema nas suas condutas. E aí é mais um puxão de orelha aqui da tia, que hoje a tia tá inspirada. Olha pra você como um amigo olharia de fora, ou até mesmo o que seus amigos já falaram pra você que dá pra você melhorar na sua vida, e criticamente percebe o que você pode fazer pra mudar esse comportamento. Já me falaram que eu tô muito irritadiço. Pois é, fazer um exercício físico pode melhorar o seu humor por causa da liberação hormonal. Eu sinto muita dor na lombar. Fazer o pilates e o RPG, eu boto a mão no fogo que você não melhora, nem que seja um cadinho. E que com paciência, adotando o processo, abraçando este processo e fazendo as adaptações necessárias, você vai ter mudança de comportamento e todo o auxílio para que essa vida se torne mais artística dentro das suas adaptações. Quando a gente passa a olhar para a solução e não para a dor e não para o problema, a gente olha realizado para aquilo e não com uma esperança idealizada de que eu vou ter a receita mágica, a pílula mágica do Peter Pan. Eu começo a não ficar tenso por causa do processo, por causa da cura, por causa dessa adaptação, dessa mudança de comportamento. Mas eu começo a estar consciente e grato pelas pequenas evoluções. Então, se dê parabéns, se auto-celebre também nesse momento, se auto-perdoe nas horas de falha e reinicie sempre o processo de adaptação. Cuide dessa adaptação, porque ela é necessária para o resto das nossas vidas, colocando determinada quantidade de energia, determinada quantidade de tensão necessárias, sempre autoavaliando, sempre avaliando e buscando profissionais que possam te ajudar nesse processo. Quanto dinheiro a gente não gasta à toa com coisas fúteis que não vão dar retorno para nós, e quanto do nosso dinheiro a gente deixa de investir em coisas fundamentais, como essas adaptações que a gente tratou hoje no episódio. Episódio curto, rápido, mas muito forte, para você pensar bastante coisa. Pega a folhinha de papel, como eu sempre falo, e começa a perceber, se autoavaliar de uma forma realista. E você não precisa compartilhar isso com ninguém, se você não quiser, às vezes com um amigo, com um profissional. Estamos à disposição para qualquer discussão, para qualquer dúvida. Não existe dúvida idiota. A dúvida idiota é aquela que fica na sua cabeça e não a que é dita. E sendo assim, a gente termina mais um episódio do podcast. Eu te vejo na segunda-feira, às 7 horas. E se você quer continuar essa discussão, é só me seguir no Instagram, @doutora Letícia Monclara, também no YouTube, com o mesmo nome, e qualquer dúvida, meu direct está aberto. Beijo, até a próxima!